Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Meu nome é Gabriel Novaes, eu sou coordenador de desenvolvimento de mercado da União Agro. Para esse episódio, nós estamos aqui com o Diego Marção, é o nosso gerente Brasil de cana-de-açúcar. Diego, se você pudesse apresentar para o pessoal. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao podcast da União Agro, né? O primeiro podcast. Eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Exalc em Piracicaba. E aí estou no mercado há algumas safras já, né? Tô na União Agro há 5 anos aí e trabalhando aí pelo Brasilzão aí. Muito bom. E pessoal, para o episódio de hoje, eu gostaria de, com muito prazer, convidar o professor Pedro Henrique Luz. O professor tem uma vasta experiência com pesquisa, correção, nutrição e principalmente com cana-de-açúcar. Professor, se o senhor puder comentar brevemente com o pessoal também, por favor? Opa, positivo, né? Primeiramente eu agradeço aí, né, a oportunidade de participar desse podcast aqui junto com vocês, né, da União Agro. É um prazer realmente. Eu sou engenheiro agrônomo também, formado em Piracicaba em 1981. Trabalhei por 9 anos no extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, que é chamado Planalçuca, num centro de pesquisa que tinha em Araras, que hoje se transformou na UFSCar, né? No curso de agronomia da UFSCar. E depois fui para a USP em 1990 e fiquei 32 anos na USP. Fiz mestrado e doutorado em Piracicaba, mestrado em 89, doutorado em 95. E fiz uma especialização na Universidade de Valência em 97. E estamos juntos no setor aí há 44 anos. Quase não conheço de cana. Não, muito legal. Professor, hoje eu gostaria de tratar sobre alguns assuntos, em especial dar início naquele manejo de pré-seca. A gente sabe que ele é muito importante, a gente tem comentado cada vez mais sobre isso. Então, se o senhor puder explicar para o pessoal o que é o pré-seca, por que é importante a gente preparar o canavial para esse momento de seca que vai vir? Sim, boa colocação, Gabriel, que é o seguinte, a cana-de-açúcar eu tenho comentado com o pessoal, né, nas reuniões, nas discussões, palestras, ou mesmo na consultoria com a usina, é uma cultura que está 365 dias no campo. Então, diferentemente de cereais, né, ou das culturas anuais, né, que pega lá uma janela, um período, a cana não, ela fica o ano inteiro lá. Então, 365 dias. E, portanto, ela é submetida às condições climáticas, e favoráveis e desfavoráveis, né? Então, é o que eu brinco, a cana pega tudo. Então, a cana pega seca, pega geada, né? Que nós tivemos ontem, quando vamos trocar umas ideias da geada. Ela pega chuva de granizo, se tiver, pega temporal, pega vento, pega tudo. Então, por conta disso, é uma cultura que está sujeita a essas questões, né, dos estresses abióticos, né? Porque nós temos os estresses abióticos e os bióticos. E dentro desse contexto que nós estamos trocando ideia, teria relações com os abióticos, né? Muito legal. Professor, a gente consegue comentar, iniciando na nutrição, né? Quais são os principais nutrientes que a gente pode estar fornecendo nesse período para preparar ela para esse momento de estresse? Bom, ou de forma geral, né, o que poderia ser feito, né, para preparar a planta, né, para esse estresse do... Manejo, ferramentas que a gente Sim, tem. um aspecto que seria interessante a gente contextualizar, né, nessa questão dos estresses, é que nós temos aqui na região centro-sul do Brasil, né, nós temos o período aí, vamos dizer que migra, né, de outono, inverno e primavera, que pega os meses que podem ser variáveis conforme a região, que de menor precipitação do ano e quedas, redução de temperatura. Então, dependendo da região, a partir de abril, maio, já reduz as chuvas de modo significativo e nós vamos sem chuva praticamente em junho, julho, agosto, que são os meses mais críticos de precipitação, e eventualmente as retomadas que virão na primavera, setembro, outubro, e a partir de novembro entramos no verão. No verão não, no verão é 21 de dezembro, mas a gente já Clima de nas verão. chuvas de verão, no clima de verão, que tem as precipitações mais significativas para o crescimento e desenvolvimento vegetativo da cana. Então, né, só para a gente relembrar, a gente não milita necessariamente com climatologia, mas nós sabemos que as maiores correlações que tem de precipitação com produtividade da cana seria de outubro a março.
Então, as chuvas que ocorrem de outubro a março têm alta correlação com a produção, né, de tonelada de cana-de-açúcar. De biomassa, né, professor? Isso, com acúmulo de biomassa. E nós temos aquele período que a gente comentou, tipo abril, maio, mais significativamente a partir de maio até setembro, que seria esse período de escassez de chuva e o período de redução de temperatura, que justamente na fisiologia da cana leva ao processo de maturação. Porém, como as nossas colheitas, né, a nossa safra de cana, dependendo da região, já começa em março e eventualmente vai até novembro, dezembro, então cai aí dentro desse período as canas que classicamente a gente chamava, né, de precoces, médias e tardias, e que estão submetidas a diferentes condições, tanto de temperatura como de pluviosidade. E notadamente, as canas de meio de safra e de final de safra são aquelas que pegam o período mais crítico em relação aos déficits hídricos, porque elas vão passar esse período, como a gente diz, como cana adulta, cana grande, e com um bom dossel foliar, ou seja, com índice de área foliar mais elevado, que potencializa a evapotranspiração no período que chove muito pouco. Então, o déficit hídrico nessa época é muito acentuado. Aí surgiu essa ideia de tentar fazer um manejo, né, que popularmente o pessoal está chamando de anti-stress ou pré-seca, no sentido de preparar a planta para que o dossel foliar dela se mantenha, vamos dizer, mais verde, no sentido de ser mais fotossinteticamente ativo dentro desse período e suportar mais até chegar na colheita. Essa que é a ideia. E dentro desse contexto aí, nós teríamos os nutrientes que seriam importantes sob o ponto de vista de tentar manter esse dossel e manter o status da cana numa condição mais favorável, né? Que seria o potássio, através das relações hídricas que o potássio tem na planta, né? Abertura e fechamento lá dos estômatos. Nós temos o magnésio, que está relacionado com clorofila, e por sua vez diretamente na fotossíntese, para manter o aparato fotossinteticamente ativo, né? E nós temos o boro, que está relacionado com as paredes celulares, para manter a integridade dos vasos e das paredes das plantas, né? E nós temos o fósforo também, porque o fósforo é um elemento que está relacionado com a parte energética da planta, com o ATP, com os transportes de energia, etc., dentro da planta. Então, assim, do modo geral, seriam esses elementos como os elementos chaves aí dentro desse processo. Muito legal. E, professor, tem alguma outra tecnologia que a gente pode colocar junto nesse manejo? Aí eu cito os aminoácidos, Pode. as cofilonodoso, algas, o que a gente pode estar associando aí? Positivo, pode sim. Porque a planta, quando ela fica submetida a essa questão dos estresses abióticos, principalmente relacionado com as questões hídricas, ela tem as suas estratégias de defesa. Então, quer sejam defesas que a gente pode chamar de cunho mecânico na planta, então enrolamento de folha, então a turma vai no canavial, conforme o horário de dia, já vê que a folha está querendo enrolar. Fechamento de estômatos, né, que são aspectos de defesa fisiológica para evitar a perda de água, né, num período que ela não tem, que ela está, entre aspas, sendo submetida ao déficit hídrico, né? Além disso, também ela trabalha no sentido das paredes para tentar perder menos água, refortalecer cutículas, evaporar os umidade para perder exatamente menos água. E também pode ter reflexos no desenvolvimento do sistema radicular, no sentido de buscar mais água em profundidade. Então, aí seriam, vamos dizer, os aspectos de defesa da planta dentro desse contexto que a gente chama de prática mecânica. E nós temos as fisiológicas. Então, dentro das fisiológicas, aí que tal que você comentou, a planta tem um aparato de aminoácidos que tem efeitos no sentido de ajudar a planta a suplantar esses períodos mais críticos. Assim como a planta também melhora as suas atividades enzimáticas de determinadas enzimas que vão ajudar a planta a superar os problemas que surgem decorrente do estresse. Então, decorrente do estresse,
via de regra, do ponto de vista fisiológico, a planta gera aquelas espécies reativas de oxigênio e que gera uma série de problemas dentro das células e vamos dizer, do aparato de foliar das plantas. E para defender, ela gera aquelas enzimas que vão atacar como seriam as enzimas antioxidantes, vamos chamar assim, né? Que seria a peroxidase, superóxido desmutase, catalase. Então, ela ativa essas enzimas, no sentido de aumentar a produção dessas enzimas, para atacar essas espécies reativas de oxigênio. Além disso, nós temos os aminoácidos, que ela também aumenta a produção de determinados aminoácidos para combater o problema. Então, por exemplo, nós temos a glicina, que é um aminoácido que tem até a ação quelante, por exemplo, assim, dentro do produto, que tem metais catiônicos, por exemplo, micronutrientes, e a glicina ela está ligada com a formação da clorofila também. Então, que vai para o aparato fotossintético, né? Então, e a glicina também está ligada com a melhoria das atividades osmóticas dentro da planta. Além da glicina, nós temos a fenilalanina, que é um aminoácido que é associado com a produção do ácido salicílico, que o ácido salicílico é um composto dentro da planta que está relacionado com aquelas enzimas lá que vão atacar as zeros, que nós falamos. O ácido salicílico faz parte do processo de produção daquelas enzimas lá. Então, é um composto importante dentro da planta. E que a fenilalanina estimula a sua produção. Além disso, nós temos a prolina, que é um aminoácido até já que os produtores sérios conhecem no sentido... No mercado fala regulador osmótico, né? Então, de defender a planta dos estresses hídricos, né? E nós temos também o triptofano, que faz parte, né, como indutor para a produção do ácido endócético, que vai levar à oxina. Então, digamos assim, a estratégia de você trabalhar os aminoácidos nesse momento, com esses aminoácidos que têm essas funções, porque nós temos 21 aminoácidos com variadas funções, mas esses que a gente lembra aqui, talvez sejam aqueles mais importantes dentro desse momento para as plantas, né? E como você falou, além dos aminoácidos também, eu trabalho em outras linhas, né? Como fornecimento de extratos de algas, por exemplo, Ascophyllum nodoso, e essas algas, na literatura, a gente encontra resultados experimentais que mostram que elas contêm uma série de nutrientes, e esses nutrientes, dentro daqueles que nós comentamos, vai ajudar, né, na atividade fisiológica da planta para combater essa questão do estresse. E, além disso, também tem associações que mostram o uso dos extratos de algas, aumentando a atividade enzimática daquelas enzimas que atacam as ervas. Professor, eu tenho uma percepção, a gente já até conversou com isso em algum momento, eu gostaria que o professor falasse sobre isso, né? Eu entendo que só o bioestimulante, falando como bioestimulante, ou aminoácido ou o extrato de alga, né? Certo. Colocando como bioestimulante só eles, eu entendo que só essas ferramentas, sem o nutricional, a eficácia é menor. Eu entendo que a composição dos dois é o que de fato colabora com a planta. Que eu acho que você estimular, e a gente até tem um trabalho que a gente viu isso, né? Você estimula a planta, mas não tem o nutriente para ela construir, para pôr o tijolinho, para rodar a engrenagem, não necessariamente ela vai ter a melhor resposta. Se o senhor puder falar sobre isso. Não, boa colocação, né? É lógico que a gente está comentando das possíveis estratégias, né, técnicas, para a gente tentar contornar essa questão do estresse, principalmente hídrico, né? E realmente, além dessas que nós comentamos, teria a linha até que eu esqueci de comentar, hormonal também, é outra estratégia que é possível de utilizar. Agora, dentro do que você comentou, eu julgo também ser pontos positivos. Por quê? Porque quando nós montamos experimentos, né, no sudoeste goiano, que é uma região que é bastante sujeita a estresse hídrico, praticamente todo ano tem, sim, com maior ou com menor intensidade, mas praticamente todo ano tem. Então, a gente trabalhou dentro nos tratamentos, né, dentro da pesquisa,
justamente nessa linha. Só nutricional, só aminoácidos e aminoácidos mais nutricional. E nós percebemos que, de fato, há um efeito interativo quando você trabalha com nutricional mais o aminoácido. Combinados, né? É um efeito combinado, que um vai potencializar o outro. Então, é como você comentou, de repente você faz um estímulo através dos hormônios, né? Desculpe, dos aminoácidos, e os aminoácidos que vão levar naqueles caminhos que nós comentamos dentro da planta, porém requer os nutrientes. Então, tem algumas, dentro dos processos fisiológicos lá, algumas etapas daqueles processos, tem como cofatores nutrientes e, via de regra, micronutrientes que afetam. Então, por exemplo, o cobre é um micronutriente que está relacionado com a produção do ácido salicílico, por exemplo. Sim. Citando um exemplo. De forma indireta, indução de resistência na planta, né? Isso, exato. Então, quando você estimula pelos aminoácidos e a planta quer reagir, ela vai pedir um nutriente para reagir. Às vezes faltou. E às vezes faltou. É lógico que, eventualmente, pode vir através do próprio solo, que é a maior reserva de nutrientes nossos. Mas, porém, nós podemos atacar isso de modo foliar, porque nós sabemos que a eficácia do uso dos nutrientes via foliar é muito maior do que Uma injeção na veia. como diz o professor Bitte, né? É uma injeção na veia direto, você trabalhar com os foliares. Legal. Muito bom. Então, professor, a gente pode concluir que com a associação do bioestimulante mais nutricional, a planta ela passa por esse momento de estresse mais preparada, ela vai chegar mais produtiva para um próximo estágio aí. E aí, gostaria que o senhor comentou no começo da geada, a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para tentar mitigar esse efeito que, infelizmente, vem acontecendo cada vez mais. Gabriel, eu posso só voltar um passo em relação ao momento da aplicação, professor? Sim. Do anti-estresse, né? Sim. O período de aplicação acho que é tão importante quanto a composição dele, né? Porque senão você não tem a eficácia. Perfeito. Não, Imagina. Mas eu acho que é positivo não, acho que você está correto, porque quando a gente, né, trabalha com essas práticas de manejo, a gente até comentava com a moçada na universidade, né, mas hoje dentro da consultoria com os técnicos, que a gente tem que responder aquelas questões, né? Do lado técnico, por que tá fazendo aquilo, quando fazer, como fazer, com o que fazer. Sim, Porque tem o time, tem todos os modos de aplicação, tudo está envolvido para o sucesso da prática, né? Sim. Então, dentro desse contexto que o Diego colocou ali, a gente julga que seria interessante nós trabalharmos, porque nós vamos trabalhar pulverizado foliar e com a cana adulta, né? Provavelmente ou com avião ou com drone. Sim. E então as folhas têm que estar dentro de uma condição para poder assimilar o foliar. E para que isso ocorra, as folhas têm que estar túrgidas, verdes, abertas. Folha aberta, né? Folha aberta, tudo dentro daquele procedimento que a gente usa para fazer os foliares vegetativos invernal, por exemplo. Né? E nesse caso também. Então ela tem que ser, como o termo que pegou, né, chama pré-seca. Então eu não posso esperar a planta entrar já no estresse para que ele faça. Se bem que tem até algum resultado que a gente andou andando por aí nas usinas conversando com os técnicos, o colega lá até falou, professor, eu apliquei, rapaz, já estava querendo amarelar as bolhas e no fim deu resultado. Ajudou. Ajudou. Mas a gente pensa entrar como se fosse no final das águas, realmente para preparar a planta para o estresse. Coincide mais ou menos abril, maio. Abril mais. É lógico que para nós, lá na prática, no dia a dia da usina, no dia a dia dos fornecedores de cana, os produtores, não é tão facinho determinar esse. Por exemplo, um ano desse as chuvas prolongaram. Abril, maio, choveu até no começo de junho. O negócio até que fazia. Você só não conseguia adivinhar, né? Fazia um certo tempo que não acontecia. Eu até brigo com os colegas lá, com os técnicos, né? Puxa, nós não temos convênio com o chefe, então de vez em quando ele faz umas coisas diferentes para nós, né? Assim, na brincadeira. Mas, realmente, a ideia seria essa aí, do modo geral. Vai cair final de abril, vai cair em maio, meados de maio. É uma prática para ser planejada
porque as usinas têm que planejar. E até para a planta ter um tempo para absorver esse nutriente, Metabolizar tudo isso aí. metabolizar, gerar o fotoassimilado para poder manter a resistência dela. Ah, e uma coisa importante também, eu deixar claro com o pessoal, é o seguinte, essa é uma técnica que a gente utiliza e que não visa necessariamente ganhar muita produtividade. A gente não quer perder. Isso é importante. Então, às vezes, o canavial, se você fizer biometrias e acompanhar a curva de crescimento, você vê que às vezes os canaviais tardios, eles atingem um pico de produção de massa verde e depois pode cair, e geralmente cai. Então, ele vai até mais ou menos no meio do ano ali, atingindo uma certa produção de uma massa verde e depois acaba caindo. Então, a ideia nossa é tentar manter. Então, ou seja, perder menos. Então, o controle vai perder 10, 12, 8 toneladas por hectare, mas eu vou fazer uma prática dessa, eu vou perder menos, vou perder 5, por exemplo. Mas nós não temos garantia 100% de que não vou perder nada e que eventualmente vou ganhar. Pode ocorrer? Até pode. Mas, de modo geral, é o seguro, né? Isso, para se perder menos. Perfeito. Essa que é... E do ponto de vista do produtor, né, eu falo que é um investimento rápido, né? Porque ele faz, vamos supor que faça em abril, maio, em setembro, outubro, ele já mede o resultado, ele já põe no seu bolso aquele investimento. 3, 4, 5 meses depois. Olha, É isso. E outra coisa também, Gabriel, que eu lembrei aqui para comentar, nós montamos os experimentos, e experimento acontece de tudo, né? E nós montamos em áreas que é onde nós tivemos uma restrição muito severa. Tá. Então, praticamente quase levou a morte da cana, a morte do meristema apical da cana. Então, é lógico que a gente também, em condições extremamente severas, você não consegue manifestar aqueles efeitos que a gente gostaria que ocorresse. Porque, como diz o outro, acabou levando praticamente a morte de cada planta. Então, uma você aplicou, outra você não aplicou, as duas morreram. Então, pode eventualmente acontecer isso? Pode. Então, a gente gostaria de comentar, né, não faz milagre, né? com o pessoal, exatamente, que é uma prática que a gente tem esse objetivo que nós colocamos, né, de manter o status do aparato fotossintético para a cana perder menos produção nas que são média ou média final, média tardia, que a gente chama, e principalmente as tardias, tá? Mas não é uma garantia 100% de que você vai ter... em todos os casos, todos os anos, você vai ter. Porque nós podemos ter anos severos de seca igual ano passado. Sim. Cortou a chuva no final de março, assim, de abril, só foi voltar em Outubro, novembro. Até nessa linha, professor, também existe um manejo do chamado pré-seca em cana-planta que vai ser colhida na outra safra. Isso. Talvez eu gostaria que o professor comentasse se vale a pena boa. ou focar mais na cana do ano, né? Isso, né? Qual estágio, manejo. É bom comentário. Eu vejo o seguinte, dentro daquelas linhas, quando fazer, qual que fazer, papapá. Quais anos? Nós temos, exatamente, nós temos qual canavial atacar, né? Então, assim, notadamente, essas práticas começaram com as tardias, porque são as canas mais sofridas aqui no Centro-Oeste, dentro do nosso sistema de produção canavieiro, né? Mas existem outras oportunidades que nós possamos trabalhar também, que seriam as canas de 18 meses, né? A cana popularmente conhecida como cana de ano e meio, e principalmente as que você planta cedo, tipo em janeiro e fevereiro, e principalmente se tiver em solos textura média ou arenosos, tá? Até o pessoal dos solos arenosos sabe bem, plantar cana em janeiro, o risco é altíssimo, a gente nem recomenda mais, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque a cana forma internode, dada as questões do verão, né, e chega no inverno, mas seca com força. E aí ela encarretela. Desculpa interromper, mas no Goiás mesmo o pessoal nem planta em janeiro para poder chegar na seca sem isso, né? Nos planejamentos nossos, na Noroeste Paulista, Pontal do Paranapanema, conforme ali na borda do Mato Grosso do Sul, Sudoeste Goiano, todas essas regiões que têm solos francos, solos mais arenosos, e tem esse clima
bem agressiva. bem agressivo, de seca agressiva, nós já não recomendamos mais os plantios de janeiro e quiçá de fevereiro. Eu entendo que tem toda a parte operacional da usina porque aumenta a necessidade de estrutura, porque você encurta o período do plantio. Mas voltando na questão nossa dos 18 meses, essas canas seriam as canas que vão sofrer mais o período seco que virá após o plantio dela. Então, como a gente até comenta, quando você quebra lombo ainda com uma certa umidade na cana de 18, bicho, é porque ela cresceu e vai pôr internote. Vai entrar em maio, junho, julho, com 2, 3, 4 internotes. E aí ela vai sofrer muito, porque ela já vai ter o certo índice de ar da foliarla, vai perder por evapotranspiração e vai carretelar essa cana. Ela vai formar os carretéis. Então, se eventualmente eu tenho um plantio de 18, que o técnico percebe que isso possa ocorrer, uma estratégia seria fazer um pré-seca no 18 meses, dentro desse contexto aí. Papo é bom. Outra que eu posso também, para quem começa muito cedo a safra, num raciocínio parecido, seria uma precoce muito cedo. Uma cana de março. Conforme uma cana. Tem gente que começa 10 de março. Então a cana já vai entrar no inverno já meio querendo pôr internode para fora. Então é outra que eu poderia pensar nessa ideia de pré-seca. Algumas usinas que inclusive não faz entre safra, né? Poucas usinas, mas que tocam. Não, tem usinas. Calói. Eu estava na região, né, do Mato Grosso do Sul, lá na região do Dourados Rio Brilhante. Lá tinha, eventualmente, usinas que tocavam o ano inteiro e pode fazer colher a cana no verão, né? Vamos chamar assim. Sim. E essas canas crescem e chegam no inverno seco. Grande. Exatamente. Uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta. Outra que seria também produção de muda, também é outra que encaixa bem dentro desse contexto. E hoje com o drone fica fácil, né? Você pega uma área de muda, é uma área pequena que com um avião não justificaria de repente, mas com o drone você vai lá e faz. É uma alternativa. Né? É uma alternativa. Então, Muito bom. Que aula. Não, professor, então gostaria de retomar aquele assunto que a gente comentou. Se a geada ela é tão prejudicial assim para o canavial, o que a gente também pode usar de ferramenta para mitigar um pouco do efeito que ela pode vir a ocasionar? boa colocação também, né? Então, ontem, até comentei, nós estávamos lá na região do Dourados, e aquela região, né, dali para o sul, indo em direção à Ponta Porã, aquela região região, Quase não faz frio. é região desta de geada, né, Diego? Então, às vezes quase todo ano, conforme a região. E dentro desses aspectos de geada, né, que, vamos dizer, caiu ontem e ela subiu na nossa região, então subiu para a região de Piracicaba, São Carlos, pegou, Ribeirão Preto, Bauru, toda essa região pegou, né? E um aspecto que a gente tem que considerar quando nós temos geada, a primeira coisa que a gente comenta com o pessoal das usinas, a turma já está acostumada, mas só para lembrar, nós temos que fazer o levantamento das áreas que pegou e que tipo de cana que pegou. Então, primeira coisa, nós temos que classificar a geada. Qual o tipo de cana que pegou? Pegou cana adulta da safra. Cortar imediatamente. Não tem remédio. Não tem remédio. Então, a solução, cortar e mandar para a usina. Mas está fora do posicionamento de colheita. Sinto muito. Tem que cortar e mandar para a usina. Aí eu posso pegar, essa geada pode pegar, por exemplo, eu vou colocando aqui as várias possibilidades. Pode pegar plantio de 18 com internódio já posto para fora. Pode também. No caso desse, se mover o meristema apical e tiver internódio, assim como a brota das precoces. Sim. Se já tiver internódio e morrer o meristema apical, toca roçar essa cana. Tá? É um negócio ruim. Eu já fui, já acompanhei. Usina não está muito acostumada com roçadeira. E aí pegam. Eu já vi triste, né? Assim, é ruim e não fica bom. É ruim e não fica bom, exatamente. Eu já vi. O maior. Mas se você deixar é pior. Se você não. Pior. Se você negligenciar, é pior. Vamos dizer, vai apodrecer aquele canavial, você vai perder. Não, é pior. Vai emitir brotão lateral e você com 3, 4, 5 internódio, não é uma cana suficiente para você levar para a indústria. Perfeito. E ela já vai meter os brotão lateral. Então, é um remédio amargo, né, Diego? Toca roçar. E nós temos também as canas que pegam brotinhas pequenas.
Então, esse ano eu andei vendo até na beira da estrada ontem, vários canaviais, Folha, né? soquinha, que pegou só folha. Então, nesse caso também, em termos de operações agrícolas, a gente não faria nada. Uhum. Mas uma ideia, nesse caso, a gente poderia trabalhar na linha dos bioestimulantes, para tentar retomar essa. No pós-seca, né? Não pode ser. Na próxima chuva, na próxima. Quando você tiver a possibilidade, fazer um trabalho nela, via de regra, pulverizado foliar. Legal. Sabe? A hora que ela quiser retomar, com mais ou menos 50, 60 centímetros de porte, daria para você fazer um trabalho com bioestimulantes. Eu tive oportunidade até de fazer um trabalho alguns anos atrás, nós em Mococa. Na época nós fizemos com o que tinha lá, nós tínhamos da linha hormonal, e deu uma resposta bastante interessante via foliar, e não via solo, porque nós fizemos com disque de corte também. Legal. Então nós observamos que via foliar, e dentro desse contexto do estudo que nós fizemos, a geada não foi drástica a ponto tal de afetar 100% do dossel foliar. Então ela afetou 40%, 50%, por você ter um pouco de folha verde, é lógico, para você Ela aproveitar isso, para você poder pulverizar o bioestimulante para ela voltar. Perfeito. Na nossa linha, né, Gabriel? O pré-seca nosso seria o amino 4R+, e no pós-seca pode ser o próprio amino e o próprio Nutricana, né? Então é uma ferramenta com uma dose aí que tem um efeito bioestimulante. Então, aí, a lei do nutricional, né? Perfeito. Porque nós falamos aí da ideia do pré-seca, né? Mas existe também, como você citou aí, o pós-seca. Então, a planta, fisiologicamente, ela já sofreu estresse, digamos assim, né? E aí ela vai retomar com as chuvas de verão. Nós podemos fazer trabalhos também no sentido da linha dos bioestimulantes, aminoácidos e tal, como nós comentamos, para ajudar ela nessa retomada. Perfeito. Podemos fazer. Azar. Associado daí, da minha visão, com os foliares vegetativos de verão. Mas no nitrogenado, o que isso é? Nitrogenados mais micro, que é o que a gente pensa para o desenvolvimento vegetativo de verão. É até um ponto interessante, eu acho que o Gabriel vai puxar depois o pré-maturador, mas o professor falou do nitrogenado de verão, eu vou talvez antecipar a discussão. A gente teve muita experiência em usinas que usam até esse ano, usaram inclusive o nitrogenado de verão em fevereiro, março inclusive, em regiões mais quentes e tal, em regiões irrigadas inclusive, e ele querendo ou não, acaba tendo efeito pré-maturador, porque ele ajuda, né, acho que deixa a cana mais nutrida, né, para uma condição melhor de depois vir a intervenção do maturador químico e assim por diante. Então, meio que natural, assim, já acontecia né, antes de estabelecer o nome, né, o maturador nutricional, como o professor fala, né, o próprio vegetativo de verão já tá preparando a cana para chegar lá. Isso, sem dúvida. Hoje, nos folhares de cana, se a gente pudesse classificar de modo geral, né, nós temos os pré-seca, pós-seca, nós estamos discutindo aqui, que tem, digamos assim, um perfil, né, para atacar um determinado objetivo. Nós temos os foliares vegetativos de verão, que teriam outros objetivos. Sim. E nós temos, como você falou, os maturadores nutricionais, ou na prática chamados de pré-maturadores, né? Perfeito. Porque a composição dos nutrientes pode variar, porque os objetivos que a gente quer atingir são distintos. Então, eu vou num foliar vegetativo de verão, dentro da nossa experiência, a ideia é você trabalhar a associação do nitrogenado, porque o nitrogênio o pessoal já sabe, como diz o outro de ponta cabeça, é desenvolvimento, crescimento foliar, expansão foliar. Aquilo no nitrogênio se aplicou, Inclusive muda, né, professor? Você fazer o nitrogênio na muda, você melhora o vigor dela para protação no plantio, né? Então, nós fazemos tanto muda, tanto quanto com a técnica da meiose. Nós fazemos também, só nas linhas de meiose, nas linhas mãe. Fazemos também. Pulverizão, a turma das usinas dá os pulos do gato, e nós, operacionalmente falando, e nós pulverizamos as linhas mãe. Então, o vegetativo de verão teria o principal objetivo aqui, é participar, né, no sentido de
potencializar a produção, o acúmulo de massa verde dos meses de verão, que é onde a curva mais acentua em ganhos de massa verde. Então, por exemplo, vamos supor socas precoces ou socas médias, quando chegam ali em novembro, dezembro, janeiro, de um mês para o outro, ela tem que alavancar 10, 12, 15 toneladas por hectare. Então, como diz no jargão popular, tem que ter boia para aguentar o tranco. E é justamente nesse período que nós entramos com os vegetativos de verão. Combinando nitrogênio com micro, né? Combinando nitrogênio com micro. Teve uma época aí que o povo começou a criticar os nitrogênios, que nitrogênio dá doença, que nitrogênio estimula estimula isso, estimula aquilo. Mas do ponto de vista nosso, da experimentação que a gente tem, que nos embasa para poder fazer as sugestões, as recomendações dos produtores, eu não corto nitrogênio. Perfeito. E também não vou pôr 1 quilinho de nitrogênio, porque a curva de resposta, nós fizemos várias vezes, é acima disso aí. Então, nós vamos entrar lá com nitrogênio na faixa 3, 4, 5 quilos. Tá. Perfeito. E outra coisa que nós observamos também nos experimentos com os foliares vegetativos de verão, que 2 é melhor do que 1. Mesmo que a quantidade seja a mesma, você divida ela em 2 e faça em 2 vezes. Ótimo. Tá? Então, também é outro aspecto que a gente julga que até as usinas já estão adotando no dia a dia essa ideia de fazer os 2 vegetativos de verão. Ótimo. E a gente pode, dependendo do canavial, a gente faz um planejamento para os foliares vegetativos de verão. Então, eu vou pegar primeiro as canaplantas de 18 meses, depois eu vou pegar as socas precoces, via de regra, que são as mais produtivas dentro da usina, os primeiros e segundos cortes, né? E aí eu vou caminhando. Vou para a soca média, conforme o ano agrícola, eu vou nas tardias também. Tá? Vou nas mudas, como soca de muda, por exemplo. Então, tem todas essas possibilidades para os vegetativos de verão. Eu tenho uma opinião sobre o nitrogênio também, professor. Eu acho que assim, em relação à doença, eu nunca vi no campo eu não vi uma praga atacar por causa de ter nitrogênio aplicado. E nós fazemos muito dessa modalidade da União Agro, né? O que eu já vi, o ponto de atenção, é assim, cuidado com as condições climáticas no momento da aplicação, né? Cuidado com temperatura, umidade, né? Mas aí, assim, é a regra que vale para qualquer operação que você vai fazer no canavial, seja um inseticida, um fungicida, um nutricional, né? Eu acho que esse cuidado, mas eu concordo com o senhor sim. É que tem, por exemplo, nós já conversamos com o pessoal da fitopatologia e existe uma certa associação, por exemplo, na estria vermelha. Porque quando a gente trabalha com nitrogênio, nós vamos estimular, lógico, o desenvolvimento vegetativo. Então, expansão foliar e no palmito da cana, as saídas das folhas. E ela entra, a estria bacteriana entra por ali. Sim. Então, como eu estimulei a cana, eu posso, eventualmente, como diz o outro, querer facilitar a entrada dela. Porém, se eu sei que é uma variedade suscetível à estria vermelha. Você maneja. E se eu sei que as condições climáticas são favoráveis à doença, o que eu faço? Eu faço os preventivos. Porque eu não vou trabalhar, eu não sou fitopatologista, mas eu não vou trabalhar com a estria vermelha e com o curativo. Sim, eu vou trabalhar com o preventivo. Sim. Então, isso não me impede de fazer a aplicação do nitrogênio, porém, lembrar que tem esse problema junto e eu já vou com o preventivo junto. Legal. Essa que é a ideia. Professor, queria só aprofundar um pouquinho aqui, que eu acho que é interessante a gente discutir, em relação à eficiência do nitrogenado na folha. Tá? Então, quando a gente fala de essa adubação via solo, a gente sabe que a planta bebe por canudinho, né? Ela vai comer pelo chão, mas a gente pode considerar até 50%, 70% de eficiência no solo e acima de 90% via folha, né? Não, via folha tem experimentação, né? Na verdade, é muito maior do que via solo. E eu diria para ser bem maior. Sim. Então, eu já achei na literatura estudos, não foi eu que fiz, mas achei 2 teses que foram feitas, em que o colega ele fez N só via solo, N só via folha, N via solo e via folha. Então, quando eu isolei os efeitos do via solo e via folha, a gente percebe que é várias vezes mais, no experimento dele, né? Só que tem um detalhe, a gente tem que sempre lembrar que nesse estudo dele, quando eu fui pegar os dados só via folha, nós temos solo.
O solo tem matéria orgânica, perfeito? Matéria orgânica é a maior reserva de nitrogênio para nós temos no solo. Então, é lógico que veio o N do solo, sim, é matéria orgânica, tá certo? Então, mas quando você faz o comparativo, você vê que são várias vezes. Então, na prática, hoje, o que a gente costuma fazer, a gente faz uma relação, mais ou menos 1:4, 1:5, Show. né, equivalente. Via folha equivale a 4, 5 via solo. Você não vai deixar de fazer no solo Não, a base, mas assim, você vai ter uma resposta muito positiva. Isso. O que a gente comenta até com o pessoal como se fosse ideal. Porque dentro daquele ETOPEC nosso lá, estudo técnico, operacional, econômico e ambiental, a hora que você faz as discussões dentro lá do ETOPEC, você percebe que para nós seria interessante a gente fazer essa discussão de trabalhar, vamos dizer assim, com doses, né, que a gente poderia obter respostas mais favoráveis, né? E econômica, porque você tem que buscar a resposta econômica também. Então, dentro desse cenário, se você pegar a curva de marcha de absorção de precoces, a cana aproximadamente vai extrair ali numa precoce de abril, mais ou menos, ela vai extrair entre 3 e 4 meses 40% do N total que ela vai puxar. Que legal. Depois, quando ela está mais ou menos com uns 8 meses, ela vai alavancar para a época das águas, né? Que é a curva de matéria seca acumula, a matéria verde acumula bastante no pico. Aí ela pega os outros 50% restantes e eu deixaria de 5 a 10% para foliar. Então, numa condição ideal, que eu não leve em conta no ETOPEC a questão da operação, porque eu tenho que fazer 2 via só, né? E depois tem que fazer as foliares, né? Mas, sem considerar o aspecto operacional, de uma forma ideal, para maximizar a eficiência, como você colocou, eu faria 40% no corte, no fechamento do canavial mais 50%, do N equivalente que eu quero adubar. Certo. E 50% ou 55%, e deixaria 5 a 10% para fazer via foliar. Porque esses 5 a 10% é aquilo que eu falei para você. Se você põe 5 kg de N lá, 5 vezes 4, 20. É como se tivesse posto 20 via solo. Sim. Né? Então, você pode tirar, eventualmente, dentro dessa conta. Eu ia pôr 100 quilos de N. Mas você pode tirar uma parte. Por quê? Porque eu vou pôr um mais eficiente via E folha. é no momento de maior resposta da planta, inclusive, né? Positivo. Preparada para aproveitar mais o nutriente. Exato. Os estudos do professor Trivelin, né, no Sena, com N marcado, mostraram que a absorção do N, principalmente via ureia, que todo mundo sabe, o pessoal até embute ureia nos produtos aí para entrar via folha. É coisa de 40%, 50% após uma hora. Então, em 2, 3 dias, entrou tudo nitrogênio dentro da planta. Posso aproveitar do ETOPEC, professor? Nós tivemos também um trabalho de vegetativo de verão e explorar um pouquinho de ambiente, né? Que a resposta, eu lembro que a gente na área de vinhaça, a resposta foi superior à área, talvez, não sei se, e dose também, né? O professor falou, é melhor parcelar uma dose cheia em 2 do que fazendo uma só, e talvez assim, numa cana mais responsiva, né? Talvez fazer uma dose maior numa cana menos responsiva, né? Pode. Não pode. A gente, à medida que nós vamos sofisticando as práticas agrícolas, como você colocou, isso já é uma sofisticação. Porque geralmente nós fazemos foliar, fazemos um padrãozão de dose e mandamos brasa lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil hectares. Mas eu posso, lógico, e você tem toda a razão. Via de regra, as canas que têm maior potencial produtivo, dadas as questões ambientais, edafo climática, coisa assim, lógico, eu poderia dar mais, porque ela vai manifestar mais, né? Porque a gente, assim, no geral, nós podemos considerar que a resposta de um foliar de desenvolvimento vegetativo de verão, na verdade, a gente quer sempre, e os produtores querem sempre ouvir toneladas por hectare. Mas, na verdade, ela tem muito mais associação percentual com a produção do canavial que você está trabalhando do que tonelada por hectare. Então, se eu falo assim, 7, 8, até 10% de ganho, mais ou menos o que a gente consegue com os foliares vegetativos de verão. Perfeito. Então, se eu estou trabalhando com a cana de 80, cara, eu não posso esperar muito, 5, 6. Se eu estou trabalhando com a cana de 100, 120, 150, lógico, Proporcional.
Não tenha dúvida. Então, isso que o D colocou, eu acho que faz sentido sim. E nós fizemos um trabalho já há alguns anos na BP Bung, e porque o pessoal tinha aqueles paradoxos que tem dentro do nosso setor, né? Aquelas hipóteses que tem dentro do setor. Ah, a cana não responde a fósforo. Ah, a cana não responde a micronutriente. Ah, a cana não responde na bacia de vinhaça. Era era essa a colocação que o pessoal tinha de folhear. Aí, qual foi a surpresa? Fizemos o experimento fora e dentro. Dentro deu mais do que fora. Lógico, por quê? Porque dentro das bacias de vinhaça, o pessoal das usinas sabe, melhor que eu, dentro das bacias de vinhaça, o que ocorre? Eu tenho a melhor fertilidade da usina. Sim. Eu tenho a maior matéria orgânica da usina. Sim. Dentro dessas áreas ali. Então... Até a classificação do solo muda na bacia de vinhaça. Segundo a régua do Hélio do Prado lá, você pode, com os subprodutos da usina, ir galgando dentro da régua dele e galgando melhorias do ambiente de produção. Perfeito. Então, justamente ali, que o pessoal tinha receio que não ia virar nada, mas ali é que vira mais. Excelente. Muito legal. Professor, eu queria puxar um outro tema agora muito importante. A gente comentou brevemente, mas é pensando em pré-maturação nutricional. A gente quer entregar um material de maior qualidade, né? Quando a gente fala de um pré-maturador nutricional. Então, eu estou falando aqui de ganho de TCH, de ATR, sacarose, pensando nisso. Isso. O que a gente pode utilizar de ferramenta, até se o senhor puder comentar, casando com outro manejo que o produtor já vai fazer, o que a gente tem visto na literatura aí, os próprios trabalhos que o senhor conduziu? Desculpa, eu gosto da forma como o professor fala maturador nutricional, né? Acho que essa Perfeito. É a linguagem correta, né? Essa que é a ideia, exatamente. Como você colocou, já há alguns anos, né, o pessoal foi fazendo os trabalhos e foi observando as respostas de trabalhar a nutrição interferindo na qualidade tecnológica da matéria-prima, né? No caso nosso, lógico que a gente quer é sacarose. Então, os primeiros trabalhos saíram até na Unesp, lá em Botucatu, com o professor Curciol, lá com a Gabriela, que trabalharam com o boro. Depois, logo em seguida, nós tivemos a oportunidade também de fazer trabalhos, tese nessa linha, até a Jéssica, que é a agrônoma que trabalha com a gente atualmente, né? E a gente verificou que realmente tem mesmo esse efeito positivo. Porque quando vai estudar a fisiologia, né, do processo de maturação, a gente percebe os nutrientes que estão envolvidos nos processos, né, que estão ligados à produção de sacarose e à translocação da sacarose das folhas para o como, porque nós queremos a sacarose dentro do como, para ir para a indústria. Então, percebe-se que tem os nutrientes chaves que participam do processo, e o boro é um deles, tá? No transporte de carboidrato e na integridade dos vasos que vão conduzir aquela sacarose que foi feita na folha para o fumo. Tá? Magnésio hoje é um elemento que o pessoal cada vez mais percebe nos estudos, que realmente o professor Kakimaki fez estudos fortes nessa linha aí, que mostram realmente que se eu tiver a planta bem nutrida de magnésio, ela vai translocar ou a sacarose que está na folha para o como, além do que participa da própria produção da sacarose também. Porque os cofatores que vão fazer com que a enzima sacarose, fosfatase, sucrose atua para fundir a glicose com a frutose é o manganês e é o magnésio. Esses são os cofatores dessa enzima. Muito bom. Então, seria importante que nós falamos o boro, o magnésio, e tem outros elementos que participam também. O potássio no transporte de carboidrato, o fósforo é um elemento-chave, tudo que é processo dentro da planta, da bioquímica, eu tenho ATP atuando. Então, nesse transporte de energia, lógico que vai entrar o fósforo atuando também. E tem citações na literatura, tem até trabalho publicado também, mostrando o caso do zinco também como um elemento importante no processo de produção dos carboidratos. Né? E nitrogênio, lógico, que faz parte, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do anti-estresse, né? Momento de aplicação do pré-maturador, né? Sim, isso é legal. Pensando também momento de corte da cana. Não, isso é varietal. Isso é legal também. Nós, lá atrás, nós fazíamos assim,
até na linha pensando com os maturadores chamados popularmente de químicos, né? Sim. Se eu falar aqui que os maturadores químicos, o Vitor me mata, porque tudo é químico, certo? Então, mas na prática pegou o nome, não adianta fazer o quê? Então, aqueles maturadores, que na verdade, né, é como se fosse, entre aspas, herbicidas, Sim. que afeta a fisiologia da cana no sentido, digamos É o assim. papel dele, né? Que o papel dele. Fisiologicamente, Ele pra interfere jogar- fisiologicamente, ele chega para a cana, ele para Lá, o estressado. processo de crescimento da cana, fala, ó, chega de crescer, agora o que você acumulou, você vai mandar para o como. É isso aí. É isso que ele faz. Né? Perfeito. E aí, e dentro quando surgiu essa ideia de trabalhar com os maturadores nutricionais, houve-se essa associação com os maturadores chamados químicos. Exatamente. Então nós começamos lá com 30 dias. Mas à medida que foi evoluindo as pesquisas, etc., o pessoal foi observando que, à medida que foi antecipando isso, 45, 60, até 90 dias, é um posicionamento mais interessante do que muito pertinho da colheita. Então, respondendo a sua questão, então, por exemplo, eu vou colher aquela cana em maio, então hoje a sugestão nossa é puxar 90 dias. Vou colher em abril, puxo 90 dias. Então, provavelmente eu vou descasar do maturador químico, porque os maturadores, não vou trabalhar maturador para 90 dias. Então, depende muito do maturador e da molécula. Então, tem gente que fala, os que são rápidos, de 15, 20 dias, tem outros que são de 30, de 45 dias. Então, provavelmente nesse caso a gente separaria. E dependendo do time de colheita da cana e como foram as chuvas de verão, porque as chuvas de verão podem começar a fim de setembro, outubro, então eu vou trabalhar os vegetativos mais cedo. Mas ela pode empurrar para frente. Perfeito. E para outubro, novembro, eu vou trabalhar os vegetativos empurrados para frente. Quando eu trabalho com ele empurrado para frente, de repente eu posso pegar o segundo vegetativo e já transformar ele com o perfil daqueles nutrientes que nós falamos dentro. O professor, e eu já trabalhei bastante em usina também, né? A gente sabe que o ótimo é inimigo do bom, essa palavra em usina é muito usada, né? Às vezes a gente usa como desculpa, às vezes a gente usa com razão. Sim. Mas assim, e a gente, eu queria entender isso com o professor, maturadores, o maturador químico, né? Sim. De longa ação, né? Com prazo de colheita maior, num caso de questão operacional, de restrição de custo, você pode fazer o maturador adicional junto com ele na aplicação conjunta? Pode, vixe. Se você não tiver a oportunidade ou não tiver Não, orçamento para fazer duas, né? Os experimentos que nós fazíamos lá atrás, todos eram combinados, para aproveitar a carona da aplicação. Legal. A resposta é melhor antes, mas Pode. é Por isso que eu falei que, de repente, dependendo, por exemplo, da cana que você fosse colher, então, vamos supor, eu vou colher uma cana final de março, vou colher uma cana em abril, então eu puxo lá 30, 45 dias, é como se fosse fevereiro, perfeito. e eu faço já em fevereiro o maturador com o nutricional. Numa aplicação só no avião, de uma vez só. Ou no drone, né? De uma vez só. Perfeito. Muito bom. Acredito que abordamos um pouquinho de tudo aqui, mas foi muito bom, foi muito produtivo, né? Eu acho do nosso lado, assim, o professor, praticamente todas as linhas que a gente trabalha, o professor já experimentou-as, né? Já vivenciou com a gente. E um produto clássico nosso é o Nutricana, né? Que a gente não falou em suco de plantio, né? Acho que de micro e suco de plantio. Mas isso aqui, assim, é mais... sai um pouco do escopo do foliar, né? Mas é uma ferramenta também que ajuda. E acho que faz parte do pacote você preparar a planta. Sim. Foi bom você tocar nesse aspecto, porque a gente julga que as estratégias para fazer o manejo da nutrição da cana-de-açúcar, elas são integradas. É lógico, é parte via solo, parte via folha. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar com os fertilizantes, quer sejam sólidos ou líquidos, para via solo e fornecendo a nutrição. É igual daquele exemplo do nitrogênio, na soqueira lá, exemplo. Então, parto vai uma primeira via solo, uma segunda via solo, e depois duas entradas via foliar, por exemplo. Então, eu vou fazer o quê? Um manejo casado, via solo ou via folha. Então, normalmente, hoje a gente já faz as estratégias dos micronutrientes já pensando nessa estratégia. Então, parte do micro já vem via solo, parte do micro já vem via foliar.
sabendo que eu vou fazer o foliar, né? Não vale eu colocar uma estratégia de micro via solo e depois chegar na hora H e falar, não vou fazer o foliar. Perfeito. Aí vai ficar faltando, porque a gente faz um balanço, um equilíbrio para atender toda a marcha, Complementar. crescimento da cana. Exatamente. E tem um outro trabalho que eu já vi o professor falar. O professor já testou e revisou outros trabalhos na literatura em relação a produto quelato e sais, né? No dia a dia a gente sabe, às vezes a cana, né? Nós estamos num preço, né? Os últimos anos foram um bom preço do açúcar, mas o clima não ajudou. Então, o produtor dá sempre, a usina está sempre no gargalo ali, né? E às vezes o cara acha, né? O produtor, o técnico da usina decide por usar uma mistura de sal, um sulfato, ao invés de um produto com quelato. O professor podia falar um pouquinho sobre... Ou positivo. Inclusive, né, não sei como tá os nossos tempos aí, mas é o seguinte, né, falando um pouco de micronutrientes, eu penso que, pegando o histórico da cana, né, eu entrei na cana em 82, a gente vê que naquela época, né, o Plano Açúcar mesmo fez vários experimentos e tal, a Copersucar fazia os experimentos e a rede experimental, né? E quando eu falo em rede experimental, não é 5, 10 experimentos, é 40, 30, 50, né? Hoje o povo fala, uma vez fui no encontro, aí o cara falou, não, porque nós estamos com a rede de experimento. Eu falei, nossa, que beleza, será que voltou, né? 2. Aí o cara falou, não, estamos 6 experimentos, mas isso não é rede, né? Bom, fora brincadeira aí, e naquela época o pessoal não encontrava muita resposta para micro, né? E a gente tenta ter uma explicação porque boa parte das usinas daquela época, principalmente as tradicionais, estavam aonde? Em cima de latossolos de origem de basalto. Então se pegava, eles montavam os experimentos aonde com o Peixuca e Planoçuca? Na usina de São João em Araras, usina da Barra em Barra Bonita, montava nessas usinas aí, rapaz, tudo em cima das argilas. Perfeito. Né? Santa Adélia, montava nessas usinas. Então, eventualmente, não vinha uma grande resposta. E aí surge o jargão. A cana não responde a mim. Então, para não quebrar isso aí, levou anos. Mas aí, no início dos anos aí, 2010, nós começamos com a série de trabalhos. Nós fizemos 25 campos com a União Agro para validar o Nutricana. Quer seja em cana-planta, quer seja em soqueira. Legal, nós fizemos 12 experimentos de cana-planta, 13 experimentos de soqueira. E para a gente ver a frequência de resposta. Lógico que teve experimento que não teve resposta, mas a maior parte deles obteve essa resposta. E outra coisa importante que a gente coloca para os colegas também, que ainda até hoje nós defrontamos esse problema, é que se popularizou também falar que cana só tem problema de bordo e zico. Perfeito. Aí a usina faz análise de solo, manda analisar, às vezes faz até em taxa variável. E aí eu olho lá os níveis de manganês, às vezes baixo. Outro dia eu fui essa semana eu fui no Mato Grosso, você vê lá os níveis. A média das análises que os colegas levaram lá, que a gente discutiu na usina, já era abaixo de 5 miligramas de decímetro cúbico no manganês. Pô, tá faltando 6, meu Deus do céu. Né? E no cobre, que é um elemento que costuma ter menos deficiência nas usinas, problemas, lá nessa região extremamente arenosa, 75% das análises abaixo de 0,8. Então, você vê que tem problema. Aí você vai conversar com o pessoal da usina, não, porque não colocamos só pó e zinco. Falei, e o resto você não põe? Por que você não põe? Por acaso não precisa análise de solo, então? Você faz análise para quê, então? É a mesma coisa que você faz a glicose, fez análise de sangue, deu 150. Ô, meu filho, acorda, você vai pro buraco. Sim. Você não vai acreditar na análise. Então, eu brinco com eles. Pô, se tá dando baixo, tem que pôr. Ou seja, onde que eu quero chegar? Que, eventualmente, nós temos que trabalhar com complexo de micro. Igual nós fazemos, né, via solo e fazemos via foliar também, é um complexo de micro. Não é um herói que vai salvar a lavoura, porque nós temos que enxergar o barrilzinho do Liebig lá. Está faltando esse nutriente, está baixo. Se ele for limitante, eu tenho que pôr. Então, como nós usamos o que tem na literatura para os níveis críticos dos micronutrientes, se tiver abaixo, resumindo a conversa, eu tenho que pôr. Perfeito. Certo? Muito bom. Muito bom. Pessoal, então, só recapitulando aqui, a gente citou do pré-seca, começamos nesse assunto que é de extrema relevância, né? Nós temos ferramentas diversas, muitas pesquisas, né? Inclusive com o próprio professor Pedro Henrique,
já mostrando eficiência, né, do próprio ATR+, do Nutriamino, já é consolidado esses resultados. Temos também o BioBooster como uma alternativa muito interessante, né, trazendo esse aspecto de ascophyllum, de extrato de alga, para dar essa puxada. Entramos brevemente também na geada, então conversamos aí de algumas estratégias, alguns maneiros que a gente pode ter. Por favor, professor. Lembrei do negócio da geada. Desculpe te interromper, Gabriel. É porque daí eu pensei, ele vai bater o martelo e vai terminar, né? Então, deixa eu comentar. Que é o seguinte, eu esqueci de comentar que quando nós temos aquele caso que você se vê na obrigação de roçar o canavial e você não faz colheita industrial e roça aquele canavial, a gente sugere repor parte da adubação. Ótimo. Por quê? Porque toda aquela parte aérea, toda aquela massa lá consumiu nutriente. E nós roçamos e aquilo lá não vai mais fazer parte. Então eu fiz até dado aos problemas que vem ocorrendo com geada, 2021 tivemos 3 geadas, né? Sim. Então nós temos até um manual para procedimentos para geada e manual para procedimento de queima. Que legal. Porque ambos os processos podem, dependendo da condição, afetar a nutrição e nós termos que repor. Então, no caso da geada, a gente comenta de modo geral repor de 40% a 50% da adubação que você havia feito, se você for obrigado a roçar e já tinha um pouco de como, né? Que não dá para a indústria, Sim. mas que infelizmente já tem que roçar. Já comeu, então tem que repor. Já comeu um pouco, né? Fora de hora, então agora temos que dar de novo uma parte. Perfeito, muito bem colocado, professor. Obrigado pela estrela, né, pelo asterisco. Então, só retomando, né? Além da geada, a gente comentou também desse estímulo do vegetativo que nós tivemos que fazer. Do pós-seco. Perfeito. Quando ela já tiver o estímulo, temperatura mais alta, já voltando a ter o início das chuvas aí também. Acredito que o Nitromax Equilíbrio é a ferramenta perfeita para isso, ótima. Já traz diversos resultados também, comprovando a eficiência que a gente tem nesse produto. E entramos por último no pré-maturador nutricional que a gente comentou, né? Muitas vezes a gente associa só ao potássio. A cana, de fato, extrai muito potássio, né? O principal Sim. nutriente aí em quantidade. Mas o professor comentou muito bem, né? Boro, crucial, magnésio, até o próprio zinco, depois que o professor comentou pra gente, manganês, né? Pra gente atentar que a gente precisa fazer essa injeção na veia que a gente comentou, né? Aumentar essa eficiência para esse momento que a gente quer que ela acumule açúcar, pensando na sacarose, pensando em ganho de ATR aí. E por último, para não menos importante, né, para a gente lembrar do Nutricana, até um próprio BioBooster, para dar esse estímulo aí no fundo de suco, né? Corte de soqueira, plantio. Nós temos essas diversas ferramentas aí, né? Um manejo completo. Então, fica o convite para você procurar a equipe da União Agro, nossos parceiros. Siga também a gente nas redes sociais, né? É unionagro.nutrifertilizantes. E eu quero, no final, assim, agradecer muito a participação do professor. Foi de extrema relevância, foram assuntos, assim, cruciais, objetivos, o jeito que a gente tratou. E, professor, foi, de novo, para mim, uma aula. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, né? E a gente espera poder ter contribuído. Muito obrigado. Muito bom. Eu também, né, agradeço o professor, né? Nossa, o professor para mim é uma referência técnica, né? A gente tem convivido bastante, né, nos campos por aí e realmente eu acho que a gente está proposto a isso, né, Gabriel? Com Fazer as pessoas, né? Nós queremos ser uma referência técnica, né, que dê retorno financeiro pro produtor, né? Isso que a gente busca e é o mesmo caminho aí que o professor trilha, né? Isso aí. Obrigado, Diegão. Obrigado, professor. Até a próxima, pessoal. Valeu.